Livro Quando o Silêncio Caminha. Escrito por Jeremiah Mergid. Uma jornada ancestral de autoconhecimento através dos olhos de um jovem monge indiano. Sinopse. Há 2000 anos, em uma Índia imersa em sabedoria ancestral, um jovem monge chamado Arjuna parte em busca da verdade. O que começa como uma busca espiritual torna-se uma lenta e profunda transformação interior, uma travessia que dissolve nomes, desejos e identidades até o centro silencioso do ser. Nesta narrativa poética e atemporal, seguimos os passos de Arjuna por desertos, montanhas, templos e encontros enigmáticos, cada um espelhando as camadas que ele precisa soltar. A jornada se desdobra como uma meditação viva, sem pressa, sem respostas fáceis, mas repleta de presenças sutis que despertam a memória daquilo que somos. Quando o silêncio caminha, não é apenas uma história, é um portal, um chamado ao leitor para recordar o som que pulsa antes de qualquer palavra, o som do próprio ser. Capítulo 1. O chamado do silêncio. Nas margens silenciosas do rio Ganges, quando as primeiras névoas da manhã se erguiam como véus sobre o mundo, nasceu um menino de olhos como a noite sem lua e pele dourada pelo sol da planície. Deram-lhe o nome de Arjuna, não em homenagem ao guerreiro do épico, mas por significar reto, puro, como esperava sua mãe que fosse seu coração. A aldeia de onde vinha era pequena, feita de terra batida, tambores e tradições. Arjuna cresceu entre histórias contadas ao redor do fogo e as rezas de sua avó, que murmurava os mantras antigos como quem respira a própria alma. Mas havia nele uma inquietação que nem mesmo o rio conseguia levar embora. Na noite de seu 17º aniversário, teve um sonho diferente de todos os outros. Estava só, diante de uma árvore gigantesca, cujas raízes desciam do céu e cujos galhos tocavam a terra. Seus frutos eram olhos fechados, e uma voz, nem masculina nem feminina, sussurrou-lhe: "A árvore que tu buscas não cresce no chão, ela floresce no abismo de ti mesmo." Acordou com o coração disparado, o corpo suado, e uma paz estranha o envolvendo, como se uma parte esquecida tivesse despertado. No dia seguinte, ao se aproximar de seu pai para contar o sonho, ele apenas sorriu, sem entender. Sua mãe, ao ouvi-lo, fez sinal de bênção com as mãos e disse: "Tens a marca dos que ouvem o silêncio." Na mesma semana, uma caravana de mercadores passou pela aldeia, vinda do norte, rumo a Varanasi. Entre eles, vinha um velho monge de túnica simples, olhos cerrados e pele ressequida pelo tempo. Ao ver Arjuna na beira do rio, parou por um instante, como quem reconhece um som familiar. Sem abrir os olhos, o velho falou: "Por vezes, o rio sussurra segredos que só um coração preparado pode ouvir. Tu ouviste?" Arjuna assentiu, sem saber por quê. O velho monge sorriu e seguiu com a caravana. Naquela noite, Arjuna chorou sem motivo. Não era tristeza, nem alegria. Era algo mais antigo, como se algo estivesse se partindo dentro de si para libertar o que sempre esteve preso. No amanhecer seguinte, calçou suas sandálias gastas, pegou um pequeno colar de contas que sua avó usava para rezar e partiu, deixando para trás os arrozais, o perfume das especiarias, o riso das crianças e a segurança das certezas. Deixou apenas uma carta curta aos pais: "Não vou embora, estou voltando para casa." Seu caminho o levaria por florestas úmidas, aldeias estranhas e noites frias sob o céu estrelado da Índia ancestral. Cada passo era um mergulho, cada silêncio uma pergunta e cada encontro uma porta para dentro. Ele ainda não sabia que a árvore que vira no sonho, aquela com raízes no céu, tinha um nome antigo:
Ashvatthā. Diziam que era a árvore invertida da alma, o reflexo do universo plantado no homem, e Arjuna, sem saber, já havia começado a subir por suas raízes celestiais. Capítulo 2. O Templo de Varanasi. A estrada até Varanasi era antiga como o tempo. Passava por campos de mostarda dourada, templos semi-ocultos pela vegetação e povoados onde as crianças corriam nuas sob o sol e os velhos fumavam em silêncio. Arjuna caminhava como quem escuta o chão. Seu corpo cansava, mas seu espírito parecia ganhar leveza a cada passo. Levou 5 dias para chegar às margens da cidade sagrada. Varanasi se erguia como um sussurro de eternidade, com suas escadarias de pedra descendo até o Ganges e templos entalhados que mais pareciam feitos de memória do que de matéria. Era um lugar onde a vida e a morte dançavam juntas. Peregrinos se banhavam ao amanhecer, sacerdotes entoavam mantras que se perdiam no vento, e as piras funerárias ardiam sem pausa, como estrelas que não dormem. Arjuna sentiu medo, sentiu-se pequeno, sentiu-se vazio. Mas também sentiu algo mais, uma presença, como se o sonho o tivesse conduzido ali. No coração da cidade, entre becos onde o cheiro de incenso se misturava ao de corpos queimados, ele encontrou um pequeno templo. Não havia ouro, nem ídolos reluzentes, apenas uma estrutura de pedra antiga coberta de musgo, com um sino de cobre pendendo da entrada. Acima da porta estava entalhada uma única palavra em sânscrito: Atman. O templo estava vazio. Ele entrou em silêncio e sentou-se sobre o chão frio. Queria orar, mas não sabia como. Queria falar, mas não havia palavras. O silêncio que encontrou ali não era como os outros. Era um vazio vivo, um espaço que sussurrava por dentro. Esperava por ti, disse uma voz serena atrás dele. Arjuna virou-se. Era o velho monge da caravana. Mestre, sussurrou, sem saber por que o chamava assim. Chama-me de Kavi, se assim deseja. Eu apenas escuto a canção que vibra em cada um, e tua canção chegou até aqui antes de teus pés. Arjuna olhou para ele com olhos molhados. Eu não sei por que estou aqui. Estás aqui porque sabes, mas ainda não sabes que sabes, e isso é o início. Kavi caminhou lentamente até o centro do templo e se sentou sobre uma pedra gasta pelo tempo. Muitos vêm a Varanasi buscar os deuses, mas os deuses, Arjuna, são espelhos, e tu não veio buscar espelhos, veio quebrá-los. Arjuna sentiu um arrepio. Aquelas palavras perfuraram algo dentro dele. Como posso quebrar os espelhos? Deixando de procurar tua imagem neles. Quando parares de te ver no reflexo, verás o que está por trás do vidro. Naquela noite, Arjuna dormiu no templo. Kavi não ofereceu cama nem comida, apenas silêncio. E foi nesse silêncio que ele teve outro sonho. Dessa vez estava sob a mesma árvore invertida, mas agora, no tronco, havia rachaduras por onde saía luz. Ele tentou tocá-la, mas seu corpo dissolveu-se em vento. Ao acordar, Kavi o aguardava na entrada, com 2 recipientes de argila, um cheio de água, outro vazio. Beba do cheio, carregue o vazio. Arjuna obedeceu. O que há neste vazio? Perguntou. A ti mesmo. E com isso, Kavi apontou para a saída. Vai ao norte, nas montanhas, onde o mundo se desfaz em névoa. Ali encontrarás a travessia dos espelhos. Arjuna hesitou. Irei contigo? Não. Há caminhos que só podem ser trilhados descalços e sozinhos. Encontrarás outros, mas caminharás em ti. O jovem assentiu e, sem saber que estava iniciando sua primeira verdadeira renúncia, partiu sem levar nada além do que já havia em ele. Ao deixar o templo, não olhou para trás. Era como se cada passo fosse não em direção a um lugar,
mas ao coração de um mistério que começava a respirar dentro de si. E a árvore dos sonhos aguardava. Capítulo 3. A travessia dos espelhos. O norte era um silêncio branco. Arjuna caminhava pelas trilhas entre as colinas, onde o vento sussurrava segredos antigos e as árvores pareciam murmurar nomes esquecidos. Ao subir para as primeiras encostas do Himalaia, os sons do mundo foram se calando. Primeiro os gritos dos vendedores nas aldeias, depois os cantos dos pássaros e, por fim, até mesmo o som de seus próprios passos parecia distante. Foram dias assim, dormindo sob árvores tortas, bebendo da água dos riachos, alimentando-se do que o chão lhe dava. Aos poucos o tempo foi perdendo medida. A divisão entre sonho e vigília tornou-se tênue. Certa noite, adormeceu ao lado de uma pedra e acordou cercado por neblina densa, como se o mundo tivesse sido engolido por uma respiração invisível. Ali, naquela névoa espessa, surgiu uma figura. Era um homem idêntico a ele. Mesma altura, mesmos olhos, mesmos gestos. Mas havia algo nos olhos que o incomodava. Um brilho frio, quase arrogante. "Quem é você?" perguntou Arjuna. "Eu sou tu", respondeu a figura com um sorriso enigmático. "Mas não o tu que queres ser. Eu sou o tu que escondes, o que julgas, o que tentas enterrar com rezas e silêncio." Arjuna deu um passo para trás instintivamente. "Não preciso de ti." "Não precisas?" O reflexo riu. "Tu me criaste. Eu sou teu espelho. Tudo que detestas em ti, tudo que finges não sentir, tudo que temes, sou eu. Sem mim, não és inteiro." O monge sentiu o peito pesar. Suas mãos tremiam. Quis correr, mas algo dentro dele disse: "Olha!" E então ele olhou. Viu-se orgulhoso, vaidoso, invejoso. Viu-se desejando o reconhecimento, ansiando por aprovação, julgando os outros por caminhos que ele mesmo não ousava trilhar. Viu-se preso a memórias da infância, uma vez em que mentiu, outra em que desejou vingança, outra em que sentiu prazer na dor alheia. E chorou. Chorou como nunca. As lágrimas não eram apenas suas, eram da alma que enfim era vista inteira, sem maquiagem, sem censura. Quando levantou os olhos, o espelho humano havia sumido. A névoa se dissipava. Diante dele, apenas a montanha, branca, infinita. E um pequeno mosteiro de pedra, semi-oculto pela neve, aguardava no topo de um precipício estreito. Arjuna subiu com esforço. Seus pés sangravam, suas roupas estavam rasgadas, mas ele subia com o coração leve, como se cada lágrima tivesse lavado séculos de silêncio. Ao chegar, foi recebido por uma mulher velha, cega, mas com o rosto sereno como o céu. "Viste teu reflexo?" perguntou ela sem olhar para ele. Arjuna apenas assentiu. "Então entra. Agora estás pronto para ver o que está por trás do vidro." Dentro do mosteiro não havia espelhos. Não havia sequer janelas. Apenas uma sala circular com paredes cobertas por inscrições em sânscrito e uma pequena chama no centro, como um coração vivo. "Aqui", disse a velha, "o ego queima, mas não como castigo, como oferenda." Ela lhe entregou um punhado de flores secas e uma pequena pedra preta. "As flores são tuas virtudes, a pedra, teus medos. Oferece ambos. O fogo não julga, apenas transforma." Arjuna ajoelhou-se, colocou os objetos no fogo e por fim inclinou a testa até tocar o chão.
algo em seu peito se abriu. Um som brotou de dentro, suave e sem palavras. Não era canto nem suspiro, era o som da alma reconhecendo a si mesma. Quando ergueu a cabeça, a sala estava vazia. A velha sumira. O fogo permanecia. Mas agora, o fogo estava nele. Capítulo 4. O fogo do ego. Descendo do mosteiro, Arjuna sentia algo novo. Não era orgulho, tampouco paz. Era um espaço. Um vazio fértil, um silêncio que não incomodava, mas acolhia. O fogo aceso dentro de si não ardia, iluminava. A velha cega lhe havia dito: o próximo passo não será escolhido por ti, ele virá. E veio. 3 dias depois, enquanto caminhava por uma trilha árida que descia rumo ao deserto de Tar, Arjuna foi surpreendido por uma tempestade de areia. Os ventos assoviavam como feras invisíveis, e o céu tornou-se cobre e cinza. Protegendo os olhos, caminhou às cegas até encontrar abrigo em uma caverna estreita. Ali, esperou. E dormiu. Acordou no escuro total. Quando se levantou, não encontrou mais a entrada da caverna. O chão parecia mais liso, as paredes mais distantes. Estava em outro lugar. Ao centro da escuridão, uma brasa acesa. Uma figura estava sentada diante dela. Era alta, de túnicas vermelhas e usava um turbante ornamentado com uma serpente dourada. Seu rosto era impossível de distinguir, mas sua presença era esmagadora. Arjuna, disse a voz grave, por que desejas a libertação? Porque sinto que não sou quem penso ser, respondeu. E por que isso importa? Porque há algo dentro de mim que clama por algo além da ilusão. A figura riu, um riso seco, cortante. Ilusão? O que é ilusão, Arjuna? O corpo? O tempo? O mundo? O desejo? Arjuna hesitou. Tudo o que muda é ilusão. Então tu és ilusão, disse a figura apontando-lhe com um dedo flamejante. A sala incendiou-se. As chamas não queimavam o corpo, mas ardiam na alma. Arjuna viu-se envolto por imagens. Ele sendo aplaudido por discípulos, erguido como um mestre, venerado por multidões. Depois viu-se rejeitando tudo, indo para a floresta, orgulhoso da sua renúncia. Viu-se desejando a iluminação como um rei deseja um trono. A figura se aproximou, agora com o rosto de Arjuna. Eu sou tua sede de pureza, tua necessidade de ser especial, teu ego disfarçado de busca espiritual. Então és o inimigo? Eu sou a última máscara, a que usas para não te perder de vez. Se quiseres atravessar, terás que me olhar nos olhos e me aceitar. Arjuna respirou fundo. Não lutou, não correu. Sentou-se diante da figura e a olhou com firmeza. Tu és parte de mim, e tudo o que é parte de mim será visto, sentido e acolhido, mesmo que doa. A figura se dissolveu em luz. As chamas cessaram. A caverna voltou a ser apenas uma caverna. E diante dele, uma tigela com água e uma túnica branca. Sobre a pedra, uma inscrição. A humildade não é a negação de quem tu és, é a aceitação do que tu não és. Arjuna bebeu da tigela, vestiu a túnica, saiu da caverna. O deserto estava calmo, o céu límpido. Ele caminhou como quem não precisava mais provar nada, nem para os outros, nem para si. Mas a jornada ainda o chamava. As sombras do passado, enterradas nos ossos da alma, ainda aguardavam para serem libertadas. E o próximo destino seria uma caverna, não fora, mas dentro. Capítulo 5. A dança da sombra. O deserto terminou como termina um pensamento, em silêncio,
Após dias de caminhada, Arjuna chegou a uma região onde as colinas de pedra negra pareciam vigiar o céu. O vento soprava baixo, como uma prece cansada. Ali, entre fendas estreitas e pedras afiadas, havia uma trilha que levava a um vale oculto, coberto por bruma azulada. Ninguém o guiou até ali. Era como se os próprios pés soubessem o caminho. Ao fundo do vale, escondida sob raízes espessas de árvores antigas, encontrou a caverna. Diferente da anterior, esta parecia pulsar. A pedra viva vibrava um som que não era ouvido com os ouvidos, mas sentido no peito, como um tambor de ventre. Arjuna entrou sem hesitar. A escuridão engoliu tudo. O chão sumiu. O tempo se partiu. Quando abriu os olhos, estava de volta à sua aldeia. Era dia. O sol estava quente. Sua mãe cozinhava arroz. Seu pai afiava uma faca. E ele, um menino, observava escondido atrás da casa. O cheiro da infância o perfurou como uma lança. Mas algo estava errado. A cena não era lembrança, era viva, real, como se o passado estivesse sendo reencenado. De repente, ouviu uma voz que reconheceu, a sua própria, mas mais jovem, mais ferida. Eu não sou o que eles querem. Eu sou só um peso, um erro. O pequeno Arjuna chorava sozinho, agachado, abraçado aos próprios joelhos. E então mais cenas surgiram, em camadas, como véus sendo levantados. A briga com o irmão mais velho, o castigo por ter se recusado a mentir, o sentimento de ser diferente, a solidão que carregava desde menino, a raiva, a vergonha, a culpa, e em cada memória uma sombra. O desejo de sumir, o ódio escondido sob camadas de silêncio, o medo de ser apenas mais um corpo que o mundo não veria. Arjuna caiu de joelhos, gritando. Mas seu grito não fazia eco, era engolido pela própria alma. Então, algo se moveu atrás dele. Era uma figura de sombras, feita do que ele tentou esquecer. Não tinha rosto, tinha buracos, vácuos, gritos calados. Eu sou tudo o que negaste, disse a figura. Sou teu menino ferido, teu ciúme escondido, teu desejo secreto de desaparecer. E ainda assim, estou aqui, esperando o teu abraço. Arjuna hesitou. Sua mente resistia, o corpo tremia, mas o coração se adiantou. Ele caminhou até a figura e a envolveu em seus braços. No instante em que a tocou, a sombra tremeu. Tornou-se bruma, depois lágrima, depois luz. E dentro dessa luz surgiu a imagem de um lótus, flutuando sobre a escuridão. A caverna brilhou, a rocha vibrou, e Arjuna entendeu: a sombra não é inimiga, é portal. Quando saiu da caverna, estava diferente. Não mais puro, mas inteiro. Carregava agora um colar de contas negras e brancas, que não tinha antes. Em cada conta, sentia um fragmento da jornada. Luz e sombra, dor e compaixão, queda e renascimento. Ali, no Vale das Sombras, nasceu uma nova etapa de seu ser. E o vento lhe trouxe uma voz antiga, talvez de cave, talvez de dentro. A alma não busca ser perfeita, ela busca ser verdadeira. Arjuna assentiu em silêncio e partiu. Capítulo 6. O som do ser. As pegadas de Arjuna se apagavam na areia tão logo ele as deixava para trás. Já não caminhava como quem busca, mas como quem escuta. O colar de contas pendia de seu pescoço, tocando o peito como uma lembrança viva de tudo que havia integrado. Mas agora, a pergunta sutil que surgia não era mais quem sou eu, mas sim quem escuta quando não há palavras.
Em sua travessia rumo ao leste, guiado apenas pelo nascer do sol, Arjuna chegou a um vilarejo à beira de um lago sereno chamado Nirjal. As águas pareciam espelhos líquidos do céu, tão límpidas que as montanhas pareciam flutuar sobre elas. Ali vivia um homem velho e mudo, conhecido como Tara. Diziam que há mais de 40 anos ele havia escolhido o voto do silêncio após escutar um som que transformara sua vida. Nunca mais falou, apenas ouvia. Intrigado, Arjuna foi ao seu encontro. Encontrou-o à beira do lago, com os olhos fechados e as mãos em gesto de oferenda. Havia paz em seu rosto, mas também um mistério profundo, como se ele estivesse ouvindo algo impossível. Arjuna sentou-se ao seu lado, em silêncio. Minutos, horas, o tempo não contava mais. Então, Tara estendeu-lhe um pequeno tambor feito de couro e madeira. Com um gesto suave indicou: toca. Arjuna bateu uma vez. O som era oco. Bateu de novo. E mais uma. Cada batida parecia ecoar dentro de si, não fora, mas dentro, como se o som não viesse do tambor, mas de um lugar escondido em seu próprio peito. De olhos fechados, Arjuna sentiu um lamento, um chamado, um ritmo que não era ritmo, era respiração. Então, o som mudou. Agora era como um murmúrio profundo que nascia no centro do peito. Não vinha de sua boca, era anterior à palavra. Não era canto, nem pensamento, era o som do ser. Tara sorriu. Com delicadeza, levou a mão ao coração de Arjuna e com o dedo indicador desenhou na pele o símbolo sânscrito Om. Arjuna entendeu. O som não está fora. O mantra não é recitado. O verdadeiro Om é escutado, quando tudo dentro se cala. Naquela noite, Arjuna sonhou com o espaço. Flutuava entre constelações que cantavam em silêncio. Cada estrela emitia uma nota, e essas notas compondo uma canção única, o som do universo respirando. E no centro dessa sinfonia, uma flor de 1000 pétalas pulsava com a mesma frequência do seu próprio coração. Quando despertou, Tara havia partido. No chão onde estivera sentado, havia apenas uma pedra lisa com uma inscrição: quando tua presença for som, tua alma será silêncio. Arjuna não chorou, não sorriu. Apenas se levantou com a mesma leveza que o vento carrega as folhas maduras. O tambor agora pendia às suas costas, e dentro dele o eco de algo que não precisava mais ser dito. Ele seguia, mas algo nele já havia chegado. Capítulo 7. O Portal dos Três Silêncios. A última vila desapareceu no horizonte como o fim de um sopro. Agora não havia mais caminhos marcados, apenas vastidão. Arjuna caminhava como se o mundo estivesse de dentro para fora. Todo o que via era reflexo de um silêncio que crescia dentro dele. Os pensamentos tornaram-se como folhas flutuando sobre um rio calmo, presentes, mas sem peso. Foi então que avistou o Monte Chama, uma formação rochosa solitária no centro de uma planície árida, conhecida entre os antigos como a Montanha do Perdão. Diziam que o que ali meditasse por 3 noites ouviria os 3 silêncios, cada um mais profundo que o anterior. Sentou-se na base da montanha, fechou os olhos e esperou. O primeiro silêncio. O corpo,
Na primeira noite, os sons do mundo se calaram um a um. O vento cessou, os insetos adormeceram, até mesmo o próprio batimento de seu coração pareceu se dissolver. No escuro, Arjuna ouviu o cansaço do corpo, sentiu as dores antigas que havia ignorado, as tensões nos ombros, as memórias presas nos músculos, memórias armazenadas em ossos. Viu a si mesmo envelhecendo, doente, morrendo. Não como castigo, mas como parte. O corpo não era obstáculo, era templo, era ponte. E então o corpo se dissolveu. Tudo o que era físico se expandiu até desaparecer no escuro. Silêncio. O segundo silêncio. A mente. Na segunda noite vieram os pensamentos, como serpentes saindo do fundo da caverna. A dúvida. Será que eu estou fugindo? A vaidade. Serei lembrado por essa jornada? O medo. E se não houver nada do outro lado? Eles se apresentaram com clareza cruel, mas Arjuna não lutou, apenas os observou, como quem assiste a chuva pela janela. Pouco a pouco, a mente se esvaziou. As vozes cessaram. Até mesmo o eu se calou. Um silêncio mais denso ocupou tudo. Não havia mais perguntas nem resposta. A mente adormeceu como uma criança satisfeita. O terceiro silêncio. Na terceira noite, houve apenas escuridão total. Nenhuma imagem, nenhum som. Arjuna flutuava em um espaço que não era lugar. Ali, algo o chamava. Não com palavras, mas com presença. Era como ser olhado por dentro. E então, ele viu. Uma chama, pequena, inapagável. Não era dele, nem fora dele. Era ele anterior a tudo o que já pensou ser. Não era homem, não era monge, não era nome, era apenas ser. Ali, o tempo colapsou. Ele se viu criança, velho, estrela, pássaro, silêncio. Tudo era parte, nada era possuído. Quando a aurora rompeu o céu, Arjuna abriu os olhos. Nada havia mudado ao redor, mas o mundo já não era o mesmo. Levantou-se como quem não precisava mais caminhar para buscar, pois havia se tornado o próprio caminho. Aos pés da montanha havia uma pedra, como tantas outras, mas nesta estava entalhado o símbolo de uma porta, sem tranca, sem chave. O portal não estava na pedra, estava nele. Arjuna sorriu e continuou. Capítulo 8. A morte do nome. Os dias seguintes foram como brisa. Passaram sem deixar marcas no chão, mas esculpiram lentamente o interior de Arjuna. Caminhava não mais com pressa, nem com planos. Seu olhar era o de quem vê por dentro, mesmo quando os olhos estão abertos. Chegou a uma clareira cercada por árvores antigas, onde a luz do sol filtrava-se como véu dourado. Ali, encontrou uma construção simples, circular, feita de pedra branca, sem janelas, com uma única entrada estreita. Nenhuma inscrição, nenhuma indicação de quem ali habitava. Ao entrar, encontrou um espaço vazio, exceto por um espelho, grande, oval, encostado ao fundo da sala. Mas o espelho não refletia nada. Ele caminhou até ele. Nada, nem rosto, nem forma. Então sentou-se diante do espelho e fechou os olhos. Foi quando ouviu: "Quem és tu agora, que não há ninguém para reconhecer-te?" A voz vinha de dentro, mas não era a sua de antes. "Sou aquele que busca o que não se pode nomear. Ainda és um nome, ainda és um desejo." E o espelho começou a se tornar opaco. Surgiram nele imagens como fumaça. Arjuna pequeno com o nome sendo chamado pela mãe. Arjuna monge com os mestres dizendo seu nome com respeito.
Arjuna, o peregrino, sendo recebido por estranhos que o chamavam como alguém que já tinha uma história. Cada Arjuna era uma veste, uma ideia, uma prisão. A sala escureceu. Então uma figura emergiu do espelho. Era ele mesmo, mas com os olhos vazios e o rosto impassível. Era a imagem de Arjuna como identidade, o último apego. "Por que me rejeitas?" perguntou a imagem. "Foste tu que me criaste, foste tu que me alimentaste. Por que agora desejas me apagar?" Arjuna respirou fundo. "Não te rejeito. Agradeço-te. Foste o nome que me deu o chão. Foste o rosto que o mundo reconheceu enquanto eu não me via. Mas agora, já não preciso ser lembrado. Só preciso ser." A imagem hesitou. Depois sorriu com ternura e se desfez em poeira luminosa. O espelho então refletiu algo pela primeira vez. Não era um rosto, nem um corpo. Era presença. E naquele reflexo sem forma, Arjuna viu o que sempre foi. Nem jovem, nem velho. Nem homem, nem monge. Nem este, nem aquele. Apenas existência nua, silenciosa, inteira. O nome morreu ali, e com ele a última âncora da ilusão. Na saída da sala, o vento soprou leve, como se acariciasse um recém-nascido. Mas não havia ninguém para ser celebrado. Apenas o vazio pleno de tudo. Arjuna não precisava mais continuar, mas havia um passo, um último gesto. Não para si, mas para o mundo. Capítulo 9. A volta invisível. O caminho de volta era feito dos mesmos lugares, mas Arjuna já não era quem os via. A terra por onde passava não o reconhecia, e ao mesmo tempo tudo o saudava. Flores se abriam em seu silêncio, crianças corriam atrás dele sem saber por quê. Cães o seguiam por um trecho, depois ficavam parados, como se tivessem recebido algo invisível. Chegou à sua aldeia ao entardecer. Nada havia mudado. As casas continuavam de barro e palha, o ar cheirava a arroz e fumaça, e os rostos eram os mesmos de quando partira, anos antes. Mas ele não foi reconhecido. Passou ao lado da mãe sem que ela o notasse. O irmão mais velho, agora com fios brancos, cruzou por ele e nada disse. Até o velho mestre, que outrora o enviara ao templo, o olhou com estranhamento, como se fosse apenas um viajante comum. Mas Arjuna não se feriu. Na verdade, havia alívio. Ser invisível é liberdade. Ser ninguém é ser todos. Ele se sentou na praça central onde as crianças brincavam. Uma delas, um menino com os olhos vívidos, parou diante dele. "Quem é você?" perguntou. Arjuna sorriu, mas nada disse. O menino sentou-se a seu lado, ficou quieto. Depois vieram mais crianças, e mais. Os anciãos observaram de longe. Alguns vieram, sentaram também. Em pouco tempo, a praça estava cheia, mas ninguém falava. Era como se algo ali tivesse suspendido o tempo. O som do vento era oração, o silêncio era ensinamento, e a presença era espelho. Então, um homem se aproximou e disse: "Você não diz nada, mas aqui dentro algo se move. É como se meu coração lembrasse de si mesmo." Arjuna olhou nos olhos do homem. Não havia resposta, mas naquele instante o homem chorou, não de dor, mas de lembrança. Um a um, os aldeões se aproximaram, sentaram, silenciaram, sem discurso, sem bênção, sem nome. Apenas um espaço que os permitia escutar algo que há muito tempo havia sido abafado, o próprio ser. Na manhã seguinte,
Arjuna se levantou antes do sol nascer. Saiu da aldeia sem se despedir. Ninguém o viu partir, mas todos o sentiram. E a partir daquele dia, algo permaneceu ali. As brigas tornaram-se menos frequentes. Os filhos passaram a ouvir mais os pais. As orações voltaram a ser sinceras. E quando alguém passava pela praça em silêncio, sentia um calor estranho no peito, como se fosse olhado por dentro. Ninguém soube explicar, mas todos sabiam. Algo havia florescido. E o nome Arjuna, embora esquecido, seguia ecoando, não como pessoa, mas como semente desperta no coração de cada um. Capítulo 10. O som que permanece. Muitos anos se passaram. A aldeia de Arjuna floresceu e desapareceu. As pessoas se foram, novas nasceram. As casas ruíram, foram erguidas de novo, e então o tempo as engoliu, como sempre faz. Mas algo ficou. Disse que naquela terra, onde antes havia uma praça, hoje existe apenas uma árvore muito antiga. Suas raízes correm como veias sob a terra, e suas folhas murmuram um som quando o vento passa, um som que muitos dizem ser como o Om, mesmo sem conhecê-lo. Quem ali senta em silêncio sente-se lembrado. Lembrado de algo que nunca foi esquecido. Às vezes surgem peregrinos, homens e mulheres, jovens e velhos, que não sabem bem por que chegaram ali. Sentam-se à sombra da árvore e choram. Outros riem. Alguns apenas fecham os olhos e permanecem. Nada é dito, mas tudo é revelado. E de tempos em tempos, alguém se levanta diferente. Não com pressa, nem com destino. Apenas com o coração vazio e cheio, ao mesmo tempo. Porque o que Arjuna encontrou não era para ele. Era para ser compartilhado, invisivelmente, silenciosamente, eternamente. Seu nome sumiu dos registros. Sua história não foi escrita em papiros nem entalhada em pedra. Mas dentro de cada ser que um dia parar para ouvir o que vibra além do pensamento, além do corpo, além da voz, haverá um som. Um som sem origem, sem dono, sem forma. E esse som será ele. Será você. Será o que é. Será silêncio.